Shalom, bom dia, minhas queridas. Estamos no último dia do nosso propósito, da nossa jornada dos 30 dias. E hoje, nesse último dia, eu convidei o meu esposo para estar falando sobre família. É um tema que o Senhor tem falado muito no nosso coração nesses últimos dias, sobre a família real. E eu quero que você preste atenção, mostre para o seu esposo, para os seus filhos, se você puder compartilhar essa mensagem, eu creio que vai ser bênção. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia. E como minha esposa já falou, a gente fala a respeito da família real. Deus ele tem um projeto na terra que é expressar a glória dele e através da família. Queridos, sem uma família, sem uma base sólida, nós não somos ninguém. E Deus ele quer, nesse momento, nesse tempo, que você entenda que tudo tem um propósito. E a família é um propósito de Deus na terra, amém? Deus sonhou no coração que ele queria povoar a terra, que ele queria expressar o poder dele na terra, a questão de família, a questão de reinado, e ele criou o homem e a mulher. Você pode perceber aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, falou aqui, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No versículo 27 ele fala aqui, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que interessante, quando Deus cria, ele não cria só o homem ou só a mulher, ele cria os dois primeiro. Mas na hora de formar, no capítulo 2 vai dizer que ele formou primeiro o homem e depois a mulher. E a mulher é uma parte do homem, amém? Deus ele fez Adão cair num sono profundo e tirou do lado direito da costela de Adão, tirou e fez a mulher. A mulher era o mistério escondido no homem, amém? Então você que é homem, você que é mulher, você precisa um do outro, amém? Eu preciso da minha esposa, eu preciso da minha costela, amém? E ela precisa de mim, nós dois nos completamos. Nós estamos aqui na terra para expressar o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, amém? E nós estamos aqui para quê? Para dominar, para governar. E primeiramente nós temos que governar nossa casa, governar nossas emoções, amém? Porque se o homem ele tem domínio próprio, se ele governa suas emoções, se a esposa governa suas emoções, se ela entende que ela é uma rainha e o marido entende que ele é um rei, e os dois precisam trabalhar junto para poder fazer esse reinado prosperar, aí a coisa anda diferente, amém? Fala um pouquinho aí, meu amor. Quando nós não entendemos sobre essa questão de família, sobre essa questão de autoridade, sobre essa questão que precisa dos dois para que a coisa flua, a gente vê um lar destruído, vê um lar fracassado, igual a gente foi comentando, durante esses dias, que a nossa casa precisa ser um lar. E quando nós entendemos que o nosso lar, ele é um reinado de Deus, é onde Deus habita e é onde o princípio dele tem que ser aplicado, nós podemos prosperar em todas as áreas. Não somente na área sentimental, mas na criação dos filhos, porque hoje em dia as coisas têm ficado muito bagunçadas, a visão de uma família tem sido totalmente distorcida. Então, quando nós aplicamos esse princípio de autoridade, de família, nós podemos prosperar em todas as áreas, nas áreas sentimental, de um casamento, na área da criação dos filhos, na educação mesmo, Então, isso precisa ser trabalhado junto. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, não é verdade? Isso é verdade. E ela como rainha, eu como rei, nós temos que entender que o reinado depende de nós, amém? Para o reinado prosperar, o rei e a rainha, eles têm que estar em comum acordo, amém, meu querido? E Deus ele te colocou aqui na terra para expressar a glória de Deus, para expressar a glória dele. E nós precisamos entender isso. Então tem alguns princípios que nós precisamos aplicar, amém? Deus ele teve um desejo, teve um sonho, falou assim, vou expressar, vou colocar alguém para me representar aqui na terra. Ou seja, o homem sozinho ele não expressa a Deus, a mulher sozinha não expressa a Deus. Os dois expressam Deus na terra, porque os dois têm os atributos de Deus. A mulher, ela tem um atributo maravilhoso que é o quê? Que é gerar filhos, amém? A palavra vai dizer que Deus ele é pai dos espíritos, é Deus que gera o espírito,
Amém? E a mulher, ela tem esse poder, ela tem esse dom, ou seja, de gerar, de cuidar, um amor incondicional, não é verdade? A mãe, ela tem um amor que é incondicional, ela ama o seu filho e esse amor ela não sabe explicar, ela dá vida pelo seu filho, não é verdade? O pai não, o amor do pai é o quê? Aquele amor que forma o filho, né? Quer ver o filho prosperar, quer ver o filho se dando bem na vida. Então o que acontece? A gente precisa entender que nós somos seres emocionais, amém? A rainha é emocional, o rei é emocional, então eu tenho que entender a minha rainha, e a rainha tem que entender o seu rei, não é verdade? Tem coisas que a minha rainha não gosta, tem coisas que se eu falar, eu vou magoar a minha rainha, tem coisas que se a minha rainha falar, ela vai magoar o rei. Então o que acontece? Expressar a glória de Deus, expressar o governo na terra é com família, querido. E o diabo, ele tenta destruir a família, mas nós acreditamos que a família não vai ser destruída. A Bíblia diz que no início Deus colocou um casal no jardim, e esse casal ele ia prosperar de certa forma que ia expressar Deus na terra. E Deus colocou o homem na terra para prosperar. Você já é um ser criado para dar certo. A família em potencial ela vai dar certo. Você pode perceber, quanto maior o problema, pode ter problema na tua casa, pode ter problema na tua família, mas se você perseverar, isso passa e você consegue avançar. Amém? É algo interessante aqui que nós marcamos, que não tem como prosperar se não houver disponibilidade de você investir. Família é investimento, né? Verdade. E é preciso haver intimidade, é preciso haver relacionamento dentro de um lar. E muitas das vezes nós temos nos ocupado com tantas outras coisas e não temos investido na questão da família, na questão espiritual. Quantas vezes, né, o Luciano, ele sempre tem me puxado nessa questão espiritual para estar orando, para estar buscando o Isaac mesmo, ensinando princípios, ensinando a palavra de Deus desde pequeno para que possa ter um alinhamento na família, porque se não houver princípios, não tem como ter uma casa abençoada, feliz, emocionalmente saudável, né? E tudo isso nós precisamos entender que cada um tem que fazer a sua parte, não é mesmo? Interessante, querido, que quando você presta atenção na leitura da palavra de Deus, você que crê em Deus, você que acredita na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Deus criou os dois em pé de igualdade. Minha mulher não é inferior a mim, e nem eu sou inferior a ela. Muitas vezes você pensa que a sua mulher é inferior. Não, Deus criou os dois juntos. Deus criou homem e mulher, Deus criou os dois juntos. Só que na hora de formar, Deus formou o homem primeiro. Então o que acontece? Nós precisamos entender que minha rainha tem coisas para resolver no reinado e eu tenho coisas para resolver também. Então o que acontece? Eu preciso entender que eu tenho que dominar, que eu tenho que governar. Ou seja, e muitas vezes governar é tomar decisões. Tem decisões que você não quer tomar, não é verdade? Às vezes você deixa a coisa rolar, a coisa acontecer. Não, tem coisa que você tem que resolver. Amém? E a palavra de Deus diz que não ponha a ira só sobre sua ira. Ou seja, teve alguma chateação com a sua esposa, ou a esposa teve com o marido, tem que resolver já, querido. Amém? Você tem que gerenciar suas emoções. Você tem que gerenciar sua casa, sua vida financeira, sua vida emocional. Porque a tua vida é um conjunto. Amém? Sua vida não é separada, a área financeira, a área emocional, a área espiritual. Amém? É tudo um conjunto. Então eu preciso administrar bem toda essa questão. Amém? Então Deus te coloca aqui na terra para você dar prosseguimento aos princípios de Deus na terra. Amém, querido? Deus quer expressar você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o judeu fala o seguinte, o judeu diz que eu só me torno uma carne com a minha esposa quando eu gero um filho. Você entende? Quando eu gero um filho, aí eu me torno uma carne. O fruto do nosso relacionamento, o fruto do meu amor, o fruto do nosso amor vai gerar o quê? Vai gerar um filho. Amém? E falando sobre reinado, como ele falou, né? Ele é o rei e eu sou a rainha. Nós vemos os filhos como um exército, como alguém que vai dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo. E aqui eu anotei assim, que prepare o seu exército para ser os melhores em tudo que fizer. Então invista tudo que você tem nos seus filhos, né? Se você não acreditar naquilo que
naquilo que você vê e não semeia isso na vida deles, você não vai ter como colher futuramente. Então, o tempo de investir, o tempo de semear na sua casa, no seu lar, o tempo é agora. Enquanto está tudo no começo, enquanto seus filhos são pequenos ou se eles são grandes, mas que você possa sempre semear esses princípios, né? Eu coloquei assim: não abra mão do seu reinado, da sua casa, o seu exército, que são os seus filhos, do novo, de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer nessa geração. Não existe outra opção a não ser prosperar em todos os sentidos da sua vida. E isso é muito importante. Então, e a palavra prosperar é interessante. Ela significa crescimento. Ou seja, você vai estar sempre crescendo. A palavra sucesso é algo muito interessante. Porque uma pessoa que ela tem sucesso, ela é próspera, ela está crescendo em todas as áreas da vida dela. Então você precisa entender uma coisa: você é destinado a crescer, destinado a governar, e você precisa exercer isso daí. Não é automático. Eu preciso acordar, eu preciso prosseguir a minha vida nesse sentido. Eu sou governante, eu sou o mordomo de Deus aqui na terra, eu tenho que criar filhos para Deus, eu tenho que criar minha família, minha esposa é responsabilidade minha, porque tem muita gente que não assume a sua responsabilidade. E eu preciso assumir essa responsabilidade. A minha casa aqui é um pedaço do reino de Deus aqui na terra. Se eu não ser um bom governante na minha casa, eu não vou governar mais nada. Eu não vou governar meu trabalho, eu não vou governar minhas finanças. Então eu preciso ter paz na minha casa. Graças a Deus a gente tem uma paz aqui em casa, amém? Pode faltar muitas vezes alguma coisa, sabe? Mas aí logo a gente consegue resolver, porque como nós somos unidos, nós entendemos que nós estamos no processo, a gente vai avançando. E olha que interessante, aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. E aqui existe algo interessante: ouvir a instrução do pai. Quem é o pai? Deus é nosso pai. Então eu, como sacerdote, que representa Deus aqui na terra também, eu como um rei, que representa Deus também, representa a autoridade de Deus, e um sacerdote representa a santidade de Deus, tenho que entender uma coisa, que eu tenho que aprender a ouvir instrução, amém? Então, como é que eu vou direcionar meu filho? Eu vou instruir no caminho que ele deve andar. Então eu preciso instruir a criança, instruir aquele pequeno no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer ele não vai se perder. Então a gente precisa entender que tudo tem um começo, amém, querido? Se a gente começar a nossa vida de casado, se nós começar a nossa família errado, vai terminar errado, porque a lei da semeadura, querido, ela é uma lei, é um fato. Aquilo que você semear, você vai colher. Então eu preciso entender que minha família é uma semeadura que eu estou fazendo aqui na terra, amém? Eu quero gerar um príncipe, eu não quero gerar uma criança ruim, eu quero gerar um príncipe para o Senhor, amém? Família precisa ser prioridade. Quando a família está bem, tudo vai bem. E só domina o tempo, só quem domina no tempo, no agora, governa. Então é preciso nós, né, como governantes do nosso lar, como nós entendemos do reinado, nós precisamos priorizar, né? Separar esse tempo para investir na nossa casa e, acima de tudo, aplicar os princípios do Senhor. Não tem como falhar, não tem como fracassar uma família que está baseada nos princípios de Deus. Como eu falei, uma casa precisa ser um lar. E precisa também ter muitos planejamentos, uma estratégia para que tudo na vida, né, precisa ter estratégia. Sim. E nós temos aplicado muito isso, sempre está mudando as estratégias, porque se algo não vai bem e a gente persiste naquilo, com certeza o fracasso virá. Então, o Senhor tem falado muito a questão da sabedoria com a gente, né? Isso é verdade. Buscar essa sabedoria para que a gente possa ser melhor em liderar nossas emoções, ser melhor em liderar as questões da casa, porque se a gente não investir esse tempo, não buscar essa sabedoria, a gente o tempo todo vai agir na emoção. E se a gente tiver somente na emoção, você pode ter certeza que a gente vai viver o pior dia da nossa vida, no sentido de não saber lidar com cada situação.
Então, um bom rei e uma boa rainha, ela busca sabedoria. E nós, como fomos criados à imagem de Deus, por que imagem? Porque eu preciso expressar Deus aqui na terra. Minha família precisa expressar Deus aqui na terra. E aí é algo que é muita responsabilidade. Imagine você expressar o próprio Deus aqui na terra, como ela falou de sabedoria. O que é a sabedoria de Deus na terra na prática? Você sabe o que significa essa sabedoria? Significa o quê? Que eu cumpro princípios de Deus. Ou seja, na minha família tem que ter paz, tem que ter amor. Eu tenho que lutar para que a minha casa seja um pedaço do céu aqui na terra. Então, peraí, eu vou tomar uma decisão. Eu não tomo uma decisão sozinho, eu tenho que conversar com a rainha. Amém? Eu tenho que fazer uma reunião. E a gente precisa sentar na mesa muitas vezes para conversar, discutir sobre certas questões que são prioridades na nossa vida. Por exemplo, a vida financeira. A vida financeira tem que estar alinhada. A gente tem que estar sempre sentando, fazendo projetando o nosso futuro. Não podemos deixar no automático, não existe isso. Eu preciso me responsabilizar pela minha família. Eu preciso acordar todo dia e falar assim, meu filho é minha responsabilidade, a minha esposa é minha responsabilidade, amém? O homem de verdade, ele acorda todo dia pensando assim, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer. Porque eu não faço só o que eu gosto, eu faço o que tem que ser feito, amém? Eu preciso gerar no meu filho o caráter de Deus, amém? Eu preciso expressar o caráter de Deus aqui na terra. Aí, por muitas vezes você pode pensar que é difícil, mas eu tenho que me esforçar para isso. Todos os dias é uma luta, querido. Uma luta para eu poder expressar o caráter de Deus aqui na terra. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus como é que a gente deve orar. Jesus falou assim, a oração que você tem que fazer é essa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aqui na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Então o que acontece? A vontade de Deus tem que ser expressada através da família. Por isso o diabo quer acabar com a família, quer acabar com essa imagem. Você pode perceber, essa geração nova ela não se preocupa com família. E é uma coisa horrível, querido, que elas estão plantando para elas. Porque futuramente elas não vão ter ninguém. Futuramente elas não vão ter base. Você pode perceber, uma criança que nasce com a família desestruturada é uma criança desestruturada lá na frente. Não é verdade? Cheia de crença negativa, amém? Cheia de crença errada, insegura, triste, angustiada. E uma criança, ela só vai entender muitas coisas quando ela crescer, querido. Não é verdade? Porque criança tem muita dúvida. Amém? E ela precisa ter essa segurança do pai, da mãe. Sempre ensinando o caminho de Deus para ela. Amém? Glória a Deus. Espero que essa ministração venha falar muito ao seu coração, né? Sobre família, que você possa priorizar a sua família, que a sua casa não venha ser apenas uma casa, mas venha ser um lar. Que você possa começar a olhar, depois desses dias, a sua família de forma diferente, olhar a sua casa de forma diferente, que você possa liderar a sua casa de forma diferente, o seu lar de forma diferente. Quando nós começamos a perceber o difícil da coisa, quando nós não temos a percepção da situação, quando nós verdadeiramente entendemos, começamos a perceber o que é que está de errado, qual é a raiz do problema, o porquê que um lado não está fluindo, porquê que o outro não está, isso é um bom sinal, porque você tem muita chance de você investir e melhorar. Então nós estamos aqui sempre a cada dia tentando melhorar, né? Muitos não sabem, mas nós temos um filho de 5 anos, o Isaac, ele foi diagnosticado autista, e cada dia nós temos se reinventado. E o que nós temos feito? Investido para que ele possa crescer e sair aí dando muitos frutos para o Senhor, ensinando a palavra, ensinando para ele o verdadeiro valor das coisas, né? E como que a gente faz isso? Buscando, a gente procura ler, procura saber o que ele precisa. E quando nós nos interessamos por aquele que nós amamos, você pode ter certeza que os resultados começam a vir. E é visível, né? Que nem eu falei, nós não somos uma família perfeita, mas nós investimos aquilo que nós temos para que nós possamos verdadeiramente ser a imagem e semelhança do Criador e possamos governar na terra, né? Expandir o reino de Deus. E onde que é esse reino? Esse reino é a nossa casa. Muitas das vezes nós achamos que o reino de Deus ele é somente quando nós estamos na igreja, mas a nossa casa que verdadeiramente tem que ser ali um reinado certo, um reinado debaixo do favor de Deus, um reinado que
agrada ao Senhor e, pelo contrário, que tenha paz, alegria e justiça. Então, que essa palavra venha falar com você, né, com a sua família, invista, procure saber se há alguma situação que você não sabe como controlar, né, procure investir, né, procure saber, estude sobre isso. E eu creio e tenho certeza que você vai ver muitas mudanças acontecendo. Então, não tenha medo da situação. Enfrente, mas invista. Todo investimento que você faz na sua casa, na sua família, que é o seu principal ministério, você pode ter certeza que você vai ter dias muito alegres e vai poder desfrutar da bondade e da graça do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, querido, que aquele que se chegar até Deus, Deus não vai jogar ele fora. Amém? Então você pode chegar diante de Deus através da oração. A oração é uma ferramenta importantíssima. Amém? Às vezes você pode achar que a oração é só para quem está na igreja, só para quem é crente. Não, querido. A oração é como você se comunica com Deus. Aquele que me buscar, sabe? Aquele que me buscar de todo o seu coração. Se tem uma situação na tua vida que você quer que resolva, busca a Deus de todo o coração, através da oração. Amém? É um canal direto com Deus. Você não precisa de intermediário. Ora a Deus, peça a Ele, que Ele vai dar sabedoria. A palavra de Deus diz: peça sabedoria que eu darei. E nós precisamos de muita sabedoria para criar nossa família, não é verdade? Nós precisamos de muita instrução do Senhor para poder direcionar nossos filhos, direcionar nossa esposa, tomar decisões cruciais, porque decisão tomada é destino traçado. Nós temos que entender isso. Tem decisões que você vai tomar, tem decisões que você toma, querido, que é difícil de você reverter. Amém? Então nós precisamos pensar bastante, precisamos sentar, perguntar para Deus, conversar com o nosso cônjuge, conversar com as pessoas que têm mais experiência que nós, porque a experiência está com os mais velhos, amém? Então nós precisamos ter essa humildade. Humildade bíblica é aquele que senta para aprender, que senta para perguntar, amém? Então vamos perguntar para o Senhor o que nós precisamos fazer nesses dias. E Deus abençoe sua vida, amém? Amém, vamos orar e creio que a palavra do Senhor chegou aí até você e vai gerar muitos frutos e que venha abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos e que venha ser estabelecido um novo reinado na sua casa, que é o reino de Deus. E eu creio que você vai viver dias maravilhosos na presença do Senhor. E eu quero agradecer a vocês por todos esses dias compartilhando junto da palavra do Senhor e aprendendo, né? Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela tua sabedoria, muito obrigado pela tua prosperidade. Que o Senhor venha abençoar as famílias, que o Senhor venha dar direcionamento, que o Senhor venha dar instrução, que o Senhor venha encher, Senhor, o teu povo de sabedoria. A tua palavra diz que o teu povo perece, Senhor, se perde, morre por falta de conhecimento. E eu quero te pedir, Senhor, que o conhecimento de Deus venha estar, Senhor, na casa de cada família, na casa, Senhor, de cada pessoa aqui que realmente querem, Senhor, querem a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Senhor envie seus anjos para abençoar cada família, Senhor. Abençoar minha família, abençoar a família de quem está assistindo, abençoar, Senhor, as famílias, Senhor, desse Brasil, e que nós possamos, Senhor, entender que nós somos ministros, Senhor, que nós somos reis, que nós somos sacerdotes. Estamos aqui nessa terra para expressar a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos trabalhar em nosso coração, trabalhar em nosso interior o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.